Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Química Orgânica. Vamos continuar vendo as reações orgânicas. Na última aula, a gente viu o conceito de reação de substituição e os tipos de reação de substituição. Hoje vamos ver as reações de adição. Reações de adição vão acontecer nesses três grupos aqui. Vão acontecer em alcenos, alcinos e em ciclanos, que possuem 3 ou 4 átomos de carbono, certo? Essas reações de adição se caracterizam pela quebra da ligações entre carbonos insaturados. O que isso quer dizer? Que em toda a reação de adição, você vai partir de um composto insaturado, onde vai ocorrer a quebra de uma ligação π para formar um composto saturado, com exceção dos ciclanos, que a gente vai ver mais para frente. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa reação genérica. Eu estou partindo de um composto insaturado, reagindo com essa substância. O que vai acontecer? Em toda a reação de adição, sempre vai ocorrer a quebra da ligação π e a adição de um átomo a cada carbono que participava da ligação dupla. Nesse caso aqui, Z foi adicionado nesse carbono e Y adicionado nesse carbono. E o produto formado é um composto saturado, onde ele é formado por apenas ligações simples. Então, em toda a reação de adição, com exceção dos ciclanos, você vai ter a quebra de ligações π para ocorrer a formação de um composto saturado e a adição de um átomo a cada carbono que participava dessa ligação dupla ou ligação tripla. Então, quando a gente fala em reação de adição de alcenos e alcinos compostos insaturados, a gente vai se referir basicamente a essas 4 reações. Reação de hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação. Pelo nome aí, a gente já consegue identificar mais ou menos que substâncias vão reagir. Eu vou ter o meu alceno ou meu alcino reagindo com gás hidrogênio na hidrogenação, reagindo com moléculas de halogênio na halogenação, reagindo com um ácido de halogênio, onde esse hidrogênio aqui vai estar ligado diretamente a um átomo de halogênio na hidrohalogenação, e na hidratação vou ter o reagente a água, certo? Vale observar aí que nesses dois últimos pontos a gente vai aplicar a regra de Markov-Nikov. O que diz essa regra? Que o hidrogênio se adiciona preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Esse hidrogênio do ácido e esse hidrogênio da água vão se adicionar preferencialmente no carbono mais hidrogenado, ou seja, aquele carbono que tem a maior quantidade de hidrogênios. Isso aí a gente chama de regra de Markov-Nikov. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais para frente, certo? Então, primeiro, reação de hidrogenação. Eu vou ter o alceno ou alcino reagindo com o gás hidrogênio. Essa reação vai acontecer sobre pressão, temperatura e com o auxílio de um catalisador, certo? Que nesse caso pode ser o níquel ou a platina. Então, vou partir do composto insaturado, no caso aqui um alceno, o eteno, reagindo com o gás hidrogênio, H2. O que vai acontecer? A quebra da ligação π e a adição de um átomo de hidrogênio a cada carbono que participava da ligação dupla, formando assim um composto saturado, CH3, CH3. Então, em toda a reação de hidrogenação de alceno ou de alcino, você vai partir de um composto insaturado e vai obter um composto saturado, sempre adicionando um átomo de hidrogênio a cada carbono que participava da ligação dupla ou ligação tripla. Então, aqui embaixo, a gente tem um exemplo de um alcino. Primeiro, esse etino vai reagir com o H2, o gás hidrogênio. O que vai acontecer? Cada átomo de hidrogênio vai se adicionar aos carbonos que participavam da ligação tripla. E uma ligação π vai ser quebrada, formando aqui a molécula de eteno, o alceno.
Esse alceno vai sofrer outra hidrogenação, onde novamente cada hidrogênio vai ser adicionado aos carbonos que participavam da ligação dupla e vai haver a quebra da ligação π, formando aí o etano, certo? Então, se você partindo de um alcino, primeiro vai se obter um alceno e depois um alcano, certo? Essa reação de hidrogenação ela é muito utilizada na obtenção de gordura saturada das margarinas, certo? A margarina é uma gordura obtida a partir de quê? De uma reação de hidrogenação de óleos, onde vai ocorrer a quebra das insaturações desse óleo, transformando esse óleo em uma gordura, saindo do estado líquido para o estado sólido. A próxima reação aí, reação de halogenação. Como a gente viu, vai ser adicionado um átomo a cada carbono que participa da ligação dupla ou da ligação tripla. Nesse caso aqui, vão ser adicionados átomos de halogênio, certo? Então, aqui vou partir do propeno. Aqui, o que vai acontecer? A quebra da ligação π entre os átomos de carbono e a adição de um halogênio a cada carbono que participava da ligação dupla, ocorrendo a formação aqui do meu haleto orgânico. Um composto orgânico, um alcano, que possui pelo menos um átomo de halogênio. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 átomos de cloro. E cada átomo de cloro está ligado diretamente aos carbonos que participavam anteriormente da ligação dupla. Outro exemplo, eu tenho essa reação aqui, o eteno reagindo com a molécula de cloro, Cl2. O que vai acontecer? A quebra da ligação dupla e a adição de um átomo de cloro a cada carbono que participava da ligação dupla, formando aí um composto saturado, certo? Formando aqui o meu haleto orgânico. Reação de hidrohalogenação, certo? Na reação de hidrohalogenação, eu vou ter um ácido de halogênio, um hidrogênio ligado diretamente a um átomo de halogênio. Então, por exemplo, eu tenho esse alceno, o eteno. O que vai acontecer? A quebra da ligação π e a adição de um átomo de hidrogênio e um átomo do halogênio a cada carbono que participava da ligação dupla. Nesse caso aqui, esse hidrogênio foi adicionado nesse carbono e o bromo adicionado nesse outro carbono, formando aí o meu produto. Nesse caso aqui, como nós temos um alceno simétrico, ou seja, a quantidade de carbonos em torno da ligação dupla é igual, a posição do bromo e do hidrogênio é irrelevante. Ela pode entrar em qualquer posição. O bromo pode entrar no carbono 1 ou no carbono 2 e inverter essa posição com o hidrogênio, não importa onde você for colocar, certo? Então, se for um alceno totalmente simétrico, a posição do hidrogênio e do bromo não vão fazer diferença, certo? Mas se você partir de um composto insaturado assimétrico, aí sim, a posição do hidrogênio e do bromo vão ser específicos. Lembra que eu falei da regra de Markovnikov? Essa regra aqui você vai aplicar tanto na hidrohalogenação como na hidratação. De quem? De alcenos e alcinos assimétricos, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou partindo de um alcino assimétrico. O que vai acontecer? Eu sei que o hidrogênio vai se adicionar no carbono mais hidrogenado. O que é o carbono mais hidrogenado? Aquele que possui a maior quantidade de hidrogênios. Nesse caso, eu tenho meus carbonos insaturados. Qual deles possui a maior quantidade de hidrogênios? Esse aqui. Então, o hidrogênio vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado, enquanto o halogênio vai ser adicionado no carbono menos hidrogenado. E vai ocorrer a quebra da ligação π, formando aqui esse alceno, onde foi adicionado o bromo e o hidrogênio. Tá ok? Então, aqui, sempre que você tiver uma reação de hidrohalogenação,
você sempre vai adicionar um hidrogênio e um halogênio aos carbonos que participavam da ligação dupla ou ligação tripla. Então, se eu partir de um alcino, eu vou obter um alceno. Esse alceno pode reagir novamente para formar um alcano. Mas lembrar da regra de Markovnikov. Sempre que você tiver alcenos ou alcinos assimétricos, o hidrogênio sempre vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. A próxima reação aí é a hidratação, certo? Então, vou ter o meu alceno ou alcino reagindo com água. O que vai acontecer? Essa água aqui, a gente vai escrever como sendo HOH. Na hidratação também vale a regra de Markovnikov. Nesse caso aqui, eu também tenho um alceno assimétrico. Isso quer dizer o quê? Que o átomo de hidrogênio vai entrar sempre no carbono mais hidrogenado. Nesse caso, eu tenho esse carbono e esse carbono que participam da ligação dupla. Qual deles é o mais hidrogenado? Esse aqui. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, enquanto a hidroxila, o OH, vai entrar no carbono menos hidrogenado. E vai ocorrer a formação dessa substância aqui. Qual é a função orgânica presente nessa molécula? Nesse caso, eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um átomo de carbono saturado. Eu vou ter aqui um álcool. Então, a hidratação de alcenos sempre leva à formação de álcool. Agora, se eu partir de um alcino, da mesma forma, eu vou ter o alcino reagindo com água. Um alcino assimétrico, regra de Markovnikov. O hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado, no caso aqui, esse carbono. Enquanto a hidroxila vai entrar no outro carbono, o menos hidrogenado. Ao contrário dos alcenos, não vai ocorrer a formação de álcool, vai ocorrer a formação de um enol. Então, hidratação de alcino leva à formação de enol. E qual a diferença entre enol e álcool? Enol, hidroxila, álcool, hidroxila. Enol, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono insaturado. Álcool, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado, certo? Então, a hidratação de alcino gera enol. E a gente viu que esse enol sofre uma isomeria especial, que a gente chama de tautomeria. O enol vai se converter em uma cetona, certo? Então, sempre que tiver hidratação de alcinos, vai ocorrer a formação de enol. E esse enol vai sofrer tautomeria, se transformando em um aldeído ou uma cetona. Nesse caso aqui, ocorre a formação de uma cetona, porque aqui esse carbono é um carbono secundário. Se fosse um carbono primário, iria ocorrer a formação de um aldeído, certo? Agora, a gente já viu a reação de adição em compostos insaturados. Agora vamos ver em ciclanos, certo? De 3 e 4 carbonos. Ciclanos de 3 e 4 carbonos vão sofrer reações de adição. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um alcano. Mas você viu que alcanos sofrem reação de substituição. Mas no caso, ciclanos de 3 e 4 carbonos não vão sofrer reações de substituição, vão sofrer reações de adição. Isso acontece a partir das tensões de Baeyer. O que isso significa? Que quanto menor é a quantidade de átomos de carbono em um anel, em um ciclo, maior é a sua instabilidade, mais instável é esse anel. Isso acontece devido à maior repulsão eletrônica que vai existir entre esses átomos, por eles estarem muito próximos uns aos outros. Quando eu aumento a quantidade de carbonos, eu vou diminuindo essa repulsão eletrônica entre os átomos, o que vai conferindo a essa molécula, a esse ciclo, uma maior estabilidade. Então, ciclanos de 3 e 4 carbonos
são ciclos instáveis. O que acontece? Sempre que esses ciclanos de 3 ou 4 carbonos sofrem reações de adição, vai ocorrer a quebra do ciclo para formar um composto completamente linear, certo? Então, ciclanos de 3 e 4 carbonos sempre vão sofrer reações de adição. Por quê? Devido à grande tensão que existe nesse anel, provocada pela repulsão eletrônica entre os átomos de carbono. Quanto menor for a quantidade de carbonos presentes nesse anel, mais instável é esse composto. Quanto maior for a quantidade de carbonos presentes nesse anel, mais estável é esse composto. Então, os ciclanos de 3 e 4 carbonos sofrem reações de adição, onde vai ocorrer a quebra do ciclo e a formação de um composto linear. Ciclanos de 5, 6, 7, 8 para cima átomos de carbono vão sofrer reações de substituição, certo? Então aqui a gente tem essa tabelazinha. Reações de adição em ciclanos. Um ciclano com 3 e 4 átomos de carbono sofrem reações de hidrogenação, de halogenação, de hidrohalogenação, onde você consegue perceber, vai ocorrer a quebra do ciclo para a formação de substâncias totalmente lineares. Já ciclanos de 5 e 6 átomos de carbono não sofrem reações de adição. Vão sofrer o quê? Reações de substituição. Você vai substituir o hidrogênio por um átomo de halogênio. Vai substituir um hidrogênio por um átomo de halogênio, certo? Então, ciclanos de 3 e 4 átomos de carbono sofrem reações de adição. Ciclanos de 5 e 6 átomos de carbono sofrem reações de substituição. Isso se deve ao quê? À instabilidade do anel. Quanto menor for a quantidade de carbonos no anel, mais instável é. Quanto maior for a quantidade de carbonos no anel, mais estável é a substância.